Olá, maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso espaço de cura e conexão. Eu sou Magamis e esse é o Monólogo Terapêutico. E no episódio de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a criança ferida. Dada a proximidade com o Dia dos Pais, afinal de contas já estamos em agosto, a criança ferida às vezes não é reconhecida por nós. Nós, muitas vezes, depois que crescemos, viramos adultos, não nos preocupamos muito em relembrar pequenas coisas, fatos que aconteceram na nossa infância, muitas vezes que foram muito relevantes e nos deixaram com marcas que carregamos por toda a vida, mas que muitas vezes deixamos passar desapercebido. Aquelas brincadeiras, apelidos que nos deixavam mal. Quando alguém fazia algo e você dizia, para, eu não gosto, e mesmo assim a pessoa continuava. Aquela sensação de que não fez mais que a sua obrigação. Você é obrigado a fazer isso. Você não merece. Você não pode. Você não é todo mundo. Você não consegue. Isso não é para você. Quantas vezes nós ouvimos frases nesse sentido e quantas vezes essas frases nos magoaram? Muitas vezes nos comparamos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, colegas, vizinhos e nos sentimos inferiores, achando que não somos merecedores, que não temos direitos ou que mesmo assim somos insuficientes e incapazes de alcançar os nossos objetivos, de realizar o nosso propósito de vida. Se você, amiga, ressoou com alguma dessas situações, fique tranquila, você realmente não está sozinha. Você faz parte de uma egrégora de pessoas que sofreram muito e hoje lutam sem sequer saber contra qual inimigo. Muitas vezes por causa de episódios assim, vividos na nossa infância. Hoje temos problemas com ansiedade, depressão, obesidade, ciclos que se repetem, doenças psicossomáticas, como por exemplo alguns tipos de alergia. Não conseguimos nos manter em relacionamentos, não conseguimos prosperar financeiramente. Tudo isso reflexo dessa criança ferida, que não foi acolhida, que não foi acalentada, que não foi amada, que não foi recebida. Então agora, vamos agregar essa criança, vamos acolhê-la, vamos ser aquilo que ela precisava. Ela ainda está aí, dentro de você, guardada, esperando um carinho. E muitas vezes ela sai, ela se mostra chorosa, manhosa, mimada, rebelde, totalmente insegura, imatura, cuidando de coisas que ela não foi ensinada a cuidar. E você, amiga, mais uma vez, não está sozinha. Você pode contar comigo para te ajudar nessa jornada. Eu também passei por isso. Precisei reconhecer a minha criança, acolhê-la, acalentá-la, mostrar a ela que ela é amada e que agora ela pode seguir, pois eu estou no controle. Ela não precisa mais se preocupar. Bom, eu vou contar para vocês, resumidamente aqui, um pouquinho da minha história e talvez você se conecte com ela. Eu sou a filha mais velha de 5 irmãos e, como tal, era responsável por cuidar dos mais novos. Durante muito tempo na minha infância e adolescência, eu fui responsável por cuidar dos meus irmãos, por dar o café, trocar as fraldas, carregar no colo, cuidar para que não se machucassem durante as brincadeiras e por vezes acabei sendo cerceada de poder aproveitar a minha própria infância, em detrimento da infância dos meus irmãos. Isso não fez com que eu os amasse menos, muito pelo contrário, eu os amo imensamente e sei que eles são parte da minha história e eu aprendi muito ao ter a responsabilidade de cuidar deles desde pequena. E uma certa vez, eu tinha ali mais ou menos os meus 8 anos e sofri um acidente na escola e quebrei o meu braço. Mesmo com o braço machucado, quebrado, eu tinha em mim aquela sensação de ter a responsabilidade de cuidar dos mais novos. Em uma manhã eu acordei e minha mãe não estava em casa. Eu imaginei que ela estivesse na casa da minha avó, tomando café, e queria ir até lá. Então,
Os meus irmãos, que já estavam acordados, pediram para ir junto. Eu peguei ali, com um pouquinho de dificuldade, me troquei os meus irmãos, mesmo estando só com um braço funcional, e fui até lá, com eles. Um dos meus irmãos me acompanhando, andando, e o outro, que era menorzinho, no meu colo. E quando eu cheguei lá, minha avó ficou assustada e surpresa e me disse: Nossa, mesmo com o braço quebrado, você conseguiu cuidar deles e trazê-los até aqui. Claro que a casa da minha avó não era distante, mas para uma criança pequena e ali machucada, fazer aquilo, ela ficou realmente surpresa. Eu me senti muito especial, pois foi um daqueles poucos momentos que aquilo que eu fazia, foi reconhecido. E isso deixou em mim uma marca. Você só tem valor quando faz algum trabalho. Você só merece reconhecimento se o trabalho tiver sido duro. E foi assim que eu cresci, tentando me provar o tempo todo, mostrando que eu tinha valor, que aquilo que eu fazia era importante, e segui a minha vida. Talvez, amiga, você tenha passado pelos mesmos desafios que eu, com histórias um pouquinho diferentes, mas que no fundo retratam a mesma coisa. Você passou a sua infância inteira tentando mostrar que você tinha valor, que você era importante, que você estava aqui. Como quem diz: Ei, mãe, pai, olha para mim, eu tô aqui. Me enxerguem, eu existo. Me deem atenção. Mas muitas vezes isso não aconteceu. E acredite em mim, não foi por culpa dos seus pais serem maus, ruins ou insensíveis. Na verdade, eles também foram vítimas dos mesmos tratamentos. A nossa vida é um ciclo que se repete. E eles também não foram ensinados a serem bons pais, a terem inteligência emocional. E foi por isso que eles te trataram da mesma forma como foram tratados. A gente só dá aquilo que a gente tem para dar. E se a gente não aprendeu a amar, a demonstrar amor, a demonstrar carinho, a ter paciência, a ser compassivo, compreensivo, a acolher, nós não podemos ensinar isso. Hoje, por sorte, temos aí muitas pessoas que querem nos ajudar e nos ensinam de diversas formas, com conteúdos gratuitos, através de livros, análises, terapias ou até mesmo da própria vivência. Nós mesmos temos a tendência de fazer uma seleção, de fazermos com as pessoas aquilo que nós gostaríamos que tivesse sido feito conosco. Se não é assim, ao menos deveria ser. Eu fiz isso em minha vida. Ao educar os meus filhos, tentei não ser com eles tão violenta quanto os meus pais foram, tão agressiva, tão dura, insensível e incompreensiva. Eu tentei acolher e ser amiga. É claro que eu não acertei sempre. Obviamente, eu também criei traumas em meus filhos. E tá, tudo bem. Eu sei que eu fui a melhor mãe que eu podia ser, como a minha mãe também foi a melhor mãe que ela podia ser, como meu pai também foi o melhor pai que ele podia ser. Ele me deu o que ele tinha de melhor. Ele me deu tudo aquilo que ele podia me dar. E eu sou muito grata a ele por isso. Muito grata à minha mãe também, por toda a dedicação que ela teve comigo. Eu, hoje, como adulta, acolhi a minha criança interior e ainda busco curá-la de muitas feridas. Existem ainda em mim muitas cicatrizes de tudo que eu passei. Afinal de contas, pensa bem. Eu vivi até os 16 anos na casa dos meus pais. Foram 16 anos sendo tratada de uma determinada forma. E mesmo depois, quando eu já não estava mais lá, aquele tratamento, de uma forma ou de outra, ainda se repetia e sempre ressoava em mim. Então, nós somos condicionados. E não vai ser assim, da noite para o dia, que você vai mudar. Mas com paciência, constância e muito alto amor, você também pode conseguir ser a pessoa que você sempre quis ser. Para começar, observe o seu comportamento. Será que você também não está agindo da mesma forma que eu agia? Buscando aprovação o tempo todo,
querendo que as pessoas te digam o que fazer com medo de não agradá-las, dizendo sim quando quer dizer não, fazendo além das suas forças para ser aceita e mostrar o seu valor, deixando de receber recompensas, sejam elas materiais ou afetivas, porque você não se acha merecedora, não se deixando evoluir, porque talvez você se encontre numa situação de achar que é insuficiente, incapaz. Minha amiga, se a sua mãe ou seu pai um dia te disse: você não é todo mundo, eles estavam certos. Você não é todo mundo. Você pode ser diferente. Você pode fazer a diferença na sua vida. Basta que você queira. Deixa a sua voz interior falar. Se ouve. Aquete a sua mente. Ouça o seu coração. Comece a agir por você, para você. Ame-se em primeiro lugar. Esse foi o monólogo terapêutico de hoje. Nos vemos no próximo episódio. Gratidão por compartilhar a sua energia comigo. E até lá! Olá, maravilhosas! Para complementar o nosso monólogo de hoje, eu quero deixar com vocês aqui uma técnica muito simples para te ajudar a começar a ir limpando as dores dessa criança interior. Nós vamos usar aqui a técnica do Ho'oponopono, que consiste na repetição de 4 frases simples, mágicas, que vão te ajudar a ir limpando essas memórias ancestrais. Você diz assim: minha criança abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E repete essas frases ao longo do dia. Pode ser mentalmente, pode parar naquele momento para fazer isso, pode ser logo ao acordar, antes de dormir, ao longo do dia, como você preferir. O importante é começar. Dê o primeiro passo em busca da sua liberdade emocional. Você vai ver que deixando de carregar esse peso que às vezes nós trazemos dentro de nós, fica muito mais fácil a nossa jornada. E olha só, no próximo monólogo eu vou ensinar para vocês a técnica do EFT, que é uma técnica de liberação emocional. E vocês podem agregá-la ao Ho'oponopono. Vocês vão adorar. Não perca, nos vemos lá. Tchau, tchau!